Atenção para o toque de 5 segundos. Vive forte da onda do esporte, olha eu aqui de volta agora para falar do sensacional clássico de logo mais à noite no Maracanã, 19h30, tudo sobre o Baixão da Gama, que venceu no meio de semana e enfrenta o Fluminense que também teve uma vitória magra, 1-0 em cima do Juventude, mas clássico é clássico, e segundo o Jardel, clássico é clássico e vice-versa. Você também vai curtir a rodada do Campeonato Brasileiro, a 29ª rodada com resultados surpreendentes e também a classificação do Campeonato Brasileiro, porque hoje teremos mais 3 jogos, vai mudar tudo, mas você vai ficar atualizado aqui no Momento do Esporte, está começando, é claro. Um prato do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, onde quer que você esteja, no Oiapoque, ao Chuí, no Brasil e no mundo. O Momento do Esporte está começando, são 38 anos no ar. Você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha, assine aí, aperte ali no sininho de notificação para todas as vezes que o Momento do Esporte pitar, você ficar ciente das novidades, né, de esporte no Brasil e no mundo. Sobretudo, o clube do seu coração está ali, olha, é o canal alternativo do Momento do Esporte, da Napa TV, Momento do Esporte, tracinho Napa TV, Momento do Esporte, tracinho Napa TV. Não é inscrito? Inscreva-se. Eu já vou começar o programa falando do Campeonato Brasileiro, que cada rodada tem jogos surpreendentes. Já vou pedir para botar ali na telinha os resultados dos jogos pela 29ª rodada. E já está ali na telinha. Tivemos a vitória do Corinthians em cima do Atlético Mineiro, 1-0. Cruzeiro venceu o Fortaleza também por 1-0. O Flamengo venceu o Palmeiras no Maracanã, 3-2 no jogo emocionante. O Mirassol sapecou 3-0 no São Paulo, meus amigos. O Internacional venceu o Sport em casa 2-0. O Ceará perdeu em casa para o Botafogo também por 2-0. E o Bahia, alô Bahia! Bahia meteu 4-0, 4 ameixas no Grêmio, que não soube nem o caminho de volta lá para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre. Hoje teremos 3 jogos complementando a rodada. Teremos o Juventude enfrentando o Bragantino lá na Serra Gaúcha, né? No Alfredo Jaconi. Teremos o Vasco e Fluminense às 19h30, jogo do Juventude às 19 horas. Vasco e Fluminense 19h30 e Santos e Vitória na Vila Belmiro, Vila Formosa às 21h30. Dito isto, você vai curtir agora a classificação, é claro, você vai ficar atualizado, né? Classificação atualizada, joga na telinha aí, joga na TV, vamos lá. O Palmeiras é o primeiro com 61 pontos, o segundo é o Flamengo também com 61, terceiro o Cruzeiro com 56. Eu quero só explicar aqui que o Palmeiras tem uma vitória a mais, por isso que é o primeiro. Quarto, Mirassol com 52. Quinto, Botafogo 46, sexto, Bahia 46, sétimo, Fluminense 41, oitavo, São Paulo 38, nono, Vasco 36, décimo, Bragantino 36. 11º, Corinthians 36, 12º, Grêmio 36, 13º, Ceará 35, Internacional 14º também com 35, Atlético Mineiro 33 é o 15º, 16º Santos 31, 17º Vitória 28, 18º Fortaleza 24, 19º Juventude 23 e na lanterna, segurando a lanterninha ali, meus amigos, minhas amigas, o Sport com apenas 17 pontos. Dito isto, hora e vem de falarmos do clube do seu coração. E eu começo falando. Estou apressado com o meu grupo. E eu começo falando, sabe quem? Sabe quem? O tricolor da Laranjeira, do Fluminense. O Fluminense que enfrenta hoje o Vasco no Maracanã. Olha que jogão de bola, com certeza, né? Os dois times estão em ascensão. Fluminense, né, dirigido pelo técnico Luiz Ubeldia, que aos poucos está encontrando a formação ideal do Fluminense. O Fluminense vem de uma vitória magra, bem magra, contra o Juventude, né? Um golzinho aos 50 do segundo tempo, mas valeram os 3 pontos, meus irmãos. Valeram os 3, o importante, sem dúvida, é a vitória. Valeram os 3 pontos, gol do capitão, né? Do monstro, o Thiago Silva, aos 50 do segundo tempo, né? Fluminense muito bem, obrigado.
E hoje a única dúvida do técnico Luiz Obeldia é na meiuca, né? Se ele começa com o Lúcio Acosta, que é sem dúvida o termômetro desse cara que está aparecendo ali, ó, né? 1,56 m de puro talento, ou se ele começa com o Lima. O Lima tem a característica mais de marcação, mas o Fluminense está buscando aí uma Libertadores, né? O Fluminense quer entrar direto na Libertadores e tem possibilidade, tem time, tem tudo. Eu, se fosse o Zubeldia, começava com o Lúcio, né? É o cara que dá aquele toque de classe. Agora, o Lima é o patinho feio da torcida, mas é o cara que sempre entra e dá conta do recado. Quando não faz gol, dá assistência, entendeu? O Lima é um jogador muito importante para o esquema do Zubeldia. O Fluminense é o 7º colocado do Campeonato Brasileiro, com 41 pontos. Então, tá ali, pertinho ali, né, tentando beliscar a classificação para a Libertadores direto. E o técnico Luiz Zubeldia não deve mudar muita coisa em relação ao time que venceu o Juventude, não. O time deverá ser esse que vai aparecer aí na telinha. Com o Fábio no gol, Samuel Xavier, o Thiago Silva, o Freitas e o René, ali a zaga bem ajustada, né? O Martinelli, o Hércules e o Lúcio Acosta ou o Lima, aí é a única dúvida, até na meiuca, né? E lá na frente, Serna garantido, Serna que tá voando baixo, o Cano ou o John Kennedy e o Canóbio. Se eu fosse o Zubeldia, começaria com o John Kennedy, que tem mais movimentação. O Cano, apesar de ser um jogador extraordinário, ele joga por uma bola, mas eu começaria com o John Kennedy. Depois do segundo tempo, colocaria o Cano. O Cano é o seguinte, o Cano, se deixar, ele chuta até pedra. Ele chuta de qualquer jeito e a bola entra, né? Saindo do Fluminense, vamos falar do Machão da Gama, o adversário do Fluminense, né? Jogo programado para 19h30, hein? Alô, torcida do Vasco, chega cedo no Maracanã, no Maraca. Quem vai falar tudo do Machão da Gama, que está de bem com a vida, é ele, de volta, Marcos Salles. Fala do Machão da Gama aí, Marquinhos. De volta agora para falar do Vasco da Gama, que logo mais à noite, 19h30, tem aí, né, o clássico diante da equipe do Fluminense no Maracanã. O time que conta aí com a volta do Paulo Henrique e também com o apoio da torcida, porque a torcida do Vasco esgotou todos os ingressos que estavam à disposição e vai estar em grande número no Maracanã para poder apoiar o Vasco que vem, né, de um momento de vitórias, e se conseguir, né, passar pela equipe do Fluminense, vencer o Fluminense, pode chegar aí à 8ª colocação e já começa até a visualizar aí uma possibilidade maior de Libertadores, né? O time vem evoluindo na competição e deve ter aí, né, mais uma vez a presença do Verratti no banco de reservas, já que o Andrés Gomes, a partir do momento que entra no time, o time melhora bastante, e quando jogou de titular foi bem. O Diniz deve manter aí o colombiano no setor de ataque ali pelo lado direito, com o Ryan e também o Nuno Moreira. A provável escalação do time do Vasco deve ser com o Léo Jardim no gol, o Paulo Henrique voltando na lateral direita, com o Carlos Cuesta e o Robert Renan ali no miolo de zaga, e o Lucas Piton pelo lado esquerdo. O meio-campo, né, não conta aí com o jogador, o Moura, que está suspenso, então deve ser ali o Tietê com o Barros e o Coutinho, na frente o Nuno Moreira, o Ryan e também o Andrés Gomes. A possível escalação do time do Vasco para o clássico de 19h30 no Maracanã, diante da equipe do Fluminense. Napoleão. Valeu, muito obrigado, Marcos Salles, pelas suas informações. Olha aqui, o Vasco da Gama tem um reforço muito importante. Perde o jogador, que é o Hugo Moura, mas em compensação, ele tem peça de reposição, gente. O Vasco hoje tem peça de reposição. O Pedrinho, né, muito bem indicado pelo Fernando Diniz, que é um treinador top, ele fez algumas contratações que realmente agora estão dando resultados, né? Jogadores importantes, jogadores conhecidos. Então, por exemplo, hoje no meio de campo, não vai jogar o Moura, mas ele tem o Barros, que é um jogador que está sobrando na turma, ele tem o Tietê, que dispensa comentários, e outra coisa, vai voltar o Paulo Henrique, né? Paulo Henrique, titular da seleção brasileira. Então o Vasco hoje tem um time, né, bem ajustado, né? Já está praticamente a cara do Fernando Diniz. E esse jogo é um divisor de águas, porque o Vasco, ele é o 9º colocado do campeonato, com 36 pontos, e o Fluminense é o 7º com 41. Então, praticamente é um jogo
que vão valer aí 6 pontos. Você está vendo ali o Pedrinho, né? Isso aí é homenagem dele às crianças e tal. Agora, é o seguinte, é clássico, né? Clássico não tem favorito, né? Uma coisa é certa, o Fluminense tem que tomar muito cuidado com o Rayhan, que está voando baixo. O Rayhan está na melhor forma física e técnica. Eu estava até conversando com o Thiago hoje, quando saí do meu condomínio, né? Nós nos encontramos, e ele falou, cara, tu já pensou um ataque com Rayhan e Pedro? O Pedro voltou a jogar bem, o Rayhan está voando baixo há muito tempo. Então, o ponto de desequilíbrio do Vasco hoje é o Coutinho, que voltou a jogar bem, e o Rayhan. Então, esses são os 2 jogadores que merecem aí uma marcação até especial por parte do Fluminense. E se o Vasco repetir o bom futebol que vem apresentando, com certeza vai conseguir um bom resultado no Maracanã contra o Fluminense. O Fluminense vem alternando, né? O último jogo aí foi 1-0, gol 50 minutos do segundo tempo e quase perde o jogo, né? Ao contrário do Vasco. O Vasco jogou bem, venceu fora de casa. Não é fácil, venceu com 10 contra 11, lá o Fortaleza, em pleno Castelão. Então, o Vasco está em ascensão e o Fluminense está ali equilibrado. É um jogo para o Vasco vencer e ganhar 1 ou 2 posições aí no Campeonato Brasileiro. Confira aí na telinha da Napa TV, da TV Diversidade, o provável time do Vasco para o jogo de logo mais às 19h30 contra o Fluminense. Léo Jardim é o goleiro, a volta do Paulo Henrique é lateral direito, Cuesta juntamente com o Robert Renan na zaga e o Lucas Piton na lateral esquerda. No meio de campo, o Barros, o Tietê, Felipe Coutinho e no ataque o Rayhan, o Andrés Gomes ou o Verrete, eu acho que ele vai manter o Andrés Gomes como titular, né? E o Nuno Moreira. Aí o cara fala, pô, mas o Verrete, cara, o Verrete não está atravessando um bom momento. Não está atravessando um bom momento. O mesmo aconteceu com o Pedro no Flamengo, ficou muito tempo, né? Então, o cara tem que escalar quem está melhor, não importa o nome. Quem está melhor no momento é o Andréas, né? Então esse deve ser o time do Vasco, é o time mais leve. Ainda tem o David, que entra também no segundo tempo e dá mais, sabe, liberdade ali, da criação também. Enfim, vai ser um jogo em que não se pode errar, né? Um erro é fatal. E agora o Vasco ajustou a zaga ali, eu acho que vai ser belíssimo jogo e nós estaremos lá no Maracanã acompanhando lado a lado com o Vasco e com o Fluminense, tá? Estamos colocando ponto final no Momento do Esporte. Obrigado pela audiência. A audiência não se compra, a audiência se conquista. Quarta-feira estaremos de volta aqui no mesmo horário falando de Vasco, Fluminense, Botafogo, Flamengo, tudo o que acontece de futebol no Brasil, no mundo, você sabe, você curte aqui no Momento do Esporte. Obrigado pela audiência.